Boa noite, amados. A paz do Senhor. Que bom nós estarmos de volta para a penúltima aula do nosso resumo. Começamos lá no Pentateuco, né, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Vamos seguindo. E está tudo aí guardado para você fazer uso a hora que você quiser, para você voltar a assistir a aula. Se por acaso você não assistiu, que você assista. Eu cheguei até hoje e no meu coração eu tenho algo assim, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande por saber que Deus me deu a oportunidade de crescer no conhecimento. Então eu fico realmente muito grato ao Senhor, por Senhor ter nos dado condição de caminhar por toda a Bíblia. Os livros históricos, os livros poéticos, os profetas menores, os profetas maiores. Foram momentos muito importantes na minha vida como pastor, como ministro, trazendo um pouco do conhecimento para você, dividindo com você. E hoje nós chegamos na última carta geral, titulada como Epístola de Judas. Judas, não o Iscariote, amado, mas Judas, meio-irmão de Jesus, tá? Como Tiago que escreveu a epístola. Tanto Judas quanto Tiago, os dois não foram apóstolos de Jesus, tá? Judas foi o Iscariote, aquele que negou, aquele que traiu, aquele que vendeu Jesus. Vendeu Jesus. E não houve arrependimento, houve remorso. O remorso leva o homem à morte, o arrependimento à vida. Você lembra de Davi, ele pecou, mas houve arrependimento, não houve remorso. Salmo 51, ele relata lá, quando ele se prostra, ele diz: tem misericórdia de mim, devolva a alegria da salvação, crie em mim um novo coração, um coração de adorador. E a palavra diz que Davi é segundo o coração de Deus. Então, querido, não é o teu tombo, a tua queda que vai determinar, não. É a tua reação após a queda. Isso vai determinar quem é você, quem sou eu, diante do Senhor. Nós agora, no dia 13, quero lembrar, nós estaremos não mais lecionando as aulas aqui no meu estúdio, mas sim na igreja, onde eu estarei aqui na minha mesa com outros pastores, dividindo com você, será uma transmissão ao vivo, onde você poderá interagir conosco, terá a oportunidade de fazer perguntas. Então, as nossas aulas, a partir do dia 13, serão aulas de bate-papo mesmo, onde nós estaremos como se estivéssemos todos nós no templo, interagindo, perguntando: e isso, pastor, como é que aconteceu? Aí o outro você vai perguntar através do chat, o outro vai anotar, o outro pastor que vai estar comigo, ou se não for eu que estiver dando aula, eu estaria anotando. E depois nós vamos tirar um tempo para responder a sua pergunta. Vai ser muito legal, amado. Espalha essa ideia aí, espalha com seus amigos, convide-os a se inscrever no nosso canal para que eles estejam às terça-feira, 19h30, conectados conosco. Se inscreva no nosso canal, manda o link do nosso canal para eles. Fala: olha, lá nós temos todo o resumo da Bíblia lá, mas agora
vai ser diferente, serão aulas ao vivo, você vai ter a oportunidade de interagir, muito legal. Ah, mas se ele não for crente, vamos supor que ele seja de uma outra religião, ele pode fazer perguntas sem dúvida. Né? Nós estaremos aqui para responder mesmo. Tá bom, queridos? Vamos orar? Vamos orar para nós aproveitarmos esse tempo precioso, ouvindo a voz do Pai. Amado Deus, muito obrigado por termos chegado até aqui. Puxa vida, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é bom. Porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são infindáveis. Lá em Lamentações 3, 22, infindáveis. Obrigado pela sua misericórdia para com a minha vida, por esse tempo, Pai, que o Senhor me presenteou para eu estar transmitindo a tua palavra. Isso é um privilégio. Eu te dou graça por isso. Louvo o teu nome por cada vida que está conectado comigo agora. E aqueles que assistirão essa aula amanhã, daqui um mês, um ano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo didático. Ensina-nos a tua palavra em nome de Jesus. Então você que vai assistir essa aula daqui um ano, 2, sei quanto, nós estamos no ano 2024, tá bom? Hoje é dia 30, ou melhor, 29, 30 mesmo. Hoje é dia 30 de julho de 2024. Vamos lá. Epístola de Judas. Qual o título, pastor, desse estudo? O título é Lidando com a Heresia. Opa! Aí você agora já está pensando assim, com certeza, lidar com a heresia, então essa epístola é para hoje. Não foi há 2000 anos, porque hoje o que nós vemos aí nós somos bombardeados com heresias. A internet mesmo está cheia disso. Heresias para todo lado. E Judas, ele escreve essa carta. Você vê que é somente um capítulo, nós vamos ler todo o capítulo. E falando sobre isso, lidando com a heresia. Aí no verso 3, você está com a sua Bíblia aí? Verso 3 diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, quer dizer, eu estava muito ansioso para escrever, para a gente conversar um pouco sobre a salvação. Aí eu fui impulsionado pelo Espírito Santo para escrever, insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todos confiada aos santos. Eu vou ler outra tradução, diz assim, ó: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que Judas está falando aqui não é a fé simplesmente fé, essa fé eu creio. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, olha só. Ao chamá-los a combater pela fé, Judas não está se referindo apenas ao crer em Cristo. Ele está falando sobre lutar pela doutrina, pelo código doutrinário que foi entregue aos santos. Não aceitar mesmo, não aceitar as fábulas,
Não aceitar que os hereges, aqueles que já adentraram as congregações, não aceitar que as palavras doces deles venham nos convencer a deixar a verdadeira palavra para trilharmos caminhos diferentes. Tenha fé, lute pela doutrina, pelo código doutrinário. Judas, diante da ameaça das heresias, mirou suas palavras em direção àqueles que queriam destruir o Evangelho. Só essa introdução para nós, para você entender o porquê Judas escreveu essa epístola. A preocupação dele era essa. Deus o levantou para isto, para falar, gente, batalha pela fé. Olha aí, outra vez o verso 3. É necessário escrever insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. Vocês precisam batalhar pela fé. A fé aqui defenda o Evangelho verdadeiro. Não se deixe levar pelas heresias. Batalha pela fé, gente. Senão vocês serão levados. O autor dessa epístola é Judas, repetindo, não os Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus, pastor? Porque ele era filho de Maria e José. José não era pai de Jesus. Jesus teve uma mãe Maria. Mas Jesus era filho de quem? Jesus foi concebido através de quem? Do Espírito Santo. José tomou o lugar de pai, mas ele não era pai. Depois que a Virgem Maria teve Jesus, ela teve outros irmãos e irmãs, Judas, Tiago, e teve irmãs também. E esse não é o Iscariote, era meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago, que no primeiro verso da epístola fica muito claro. Vamos ver o verso 1. Diz assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Ele começa a epístola se declarando. Interessante que Judas não deu carteirada. Judas, irmão de Jesus Cristo, não. Ele começou dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo. Isso aqui veio nos ensinar a sermos humildes. Coisas que é complicado encontrar, né? Então, às vezes, somos alguma coisa, temos um pouquinho de poder, já perdemos toda a humildade. A Judas fala assim, ei, estou me apresentando aqui não como irmão de Jesus Cristo, mas como servo. Então, repetindo, tanto Judas como Tiago não foram discípulos de Jesus. Eram meio irmão de Jesus, o qual vieram a crer posteriormente à ressurreição de Jesus. Ainda tem essa, porque na época mesmo que Jesus caminhou os 3 anos, que veio através do batismo de João. Por que João batizava? Nós já vimos isso quando estudamos, falando sobre João, a carta, o Evangelho. João batizava. Por que João batizava? Para ser descoberto quem era Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos ver um esboço aqui para a gente, essa carta pequenininha. O esboço. A carta começa com a preocupação de Judas com a influência dos falsos mestres. Então nós, como pastores, como homens sérios,
Devemos nos preocupar, sim. Senão as nossas igrejas são invadidas. Porque o inimigo, ele ronda ao nosso derredor, ele tenta infiltrar aqueles engomadinhos para tentar levar o povo à derrota. Então, eu li o verso 1 e o 2, vamos ler o verso 3 e o 4, diz assim: Amado, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse pela fé, de uma vez por todas, confiado ao santo. A fé que eu estou falando, eu já expliquei, é defender o evangelho dos hereges. Verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus, nosso único soberano e Senhor. Querido, isso aqui é muito interessante, porque eles entraram na igreja e o que eles fizeram? Eles estavam usando a graça de Deus para libertinagem. Aqui os gnósticos, eles tinham dois grupos. Um era através do conhecimento, só através do conhecimento você vai chegar ao pleno, sabe, vai chegar a Deus. O outro grupo dizia o seguinte: conhecimento sim, mas libertinagem, nós estamos na graça, podemos tudo, eu posso tudo, não é, irmão? Posso ou não posso? Posso arrebentar a boca do balão mesmo, estou vivendo na época da graça. Eles estavam tentando fazer isto, e hoje, não ouvimos isto não? Muito. Estamos na graça, pastor, nós estamos no tempo da graça, sempre tivemos na graça, tá? Sempre tivemos na graça, desde o início. Desde o início, a graça do Senhor está sobre nós. A graça não veio só agora, através de Cristo, não. Sempre tivemos na graça. Se não fosse a graça do Senhor, ele não diria para Noé: Noé, construa uma arca, que eu vou livrar você e sua família. Se não fosse a graça do Senhor, ele não teria permitido que acontecesse o que aconteceu com José, para o povo fosse levado para o Egito, depois Deus tirá-lo de lá e levá-lo para uma terra deleitosa, uma terra que eles chegaram sem plantar, só colhendo. Querido, havia muita heresia no primeiro século. Por exemplo, havia aqueles que afirmavam que o mais importante era o conhecimento, estou repetindo, e através do conhecimento era possível ser levado a se chegar mais perto de Deus. Só o conhecimento, pastor. Não é só o conhecimento. É só o conhecimento, intimidade com Ele. Só o conhecimento era possível ser levado e se chegar perto de Deus. Portanto, um dos grupos dos gnósticos se separavam de tudo. Separavam-se totalmente da carne. Exageradamente, ficando apenas em estudo e elucubrações. O que é isso? A meditação intensa. Separam de tudo. Irmãos, presta atenção. Tem que haver temperança. Tem que haver temperança. Se você olhar aquele, entre aspas, santão, cuidado. Cuidado também. Cuidado com aquele liberal. Pode tudo. Pode o que quiser. Pode tudo. Mas cuidado também com aquele santão, tá? Aquele que vamos ficar somente aqui no estudo, e eu usei essa palavra, elucubrações.
sabe, separado de tudo. Agora nós não podemos, não. Ei, Jesus veio para nos dar vida e vida e abundância, mas não é, é lá no céu, pastor? Sim, no céu. No céu vai ser maravilhoso. Mas é aqui, amado. É aqui. Eu preciso ter uma vida digna. Viver bem, me relacionar bem com os meus irmãos. Ter uma vida digna. Não posso me separar de tudo. Agora existia um outro grupo, o qual afirmava que sim, o conhecimento era importante. Agora, porém, a carne existia e por isso não haveria nada demais em dar vazão à carne. Desde que se estudasse e buscasse conhecimento. Quer dizer, desde que eu vá à igreja domingo, cante, dance, pule, sabe? Desde que eu faça isso, nos outros dias eu posso dar vazão à carne. Não, irmão, calma aí. Tem alguém do seu lado aí? Fala aí, calma. Não é assim não. É com temperança. Sabe? Vamos com temperança, com calma. O corpo é seu, o estômago é seu, né? Você pode, 10 horas da noite, aquela feijoada, 10 horas da noite, aquele pratão de feijoada, todo dia. Eu posso, pastor. Você não está tratando bem do templo do Espírito Santo, do seu corpo. Tem que ter cuidado. Judas, ao escrever, alerta seus leitores sobre como esses se introduziram no meio deles, de maneira dissimulada, se passando por cristãos, sempre será assim. Foi na época, e hoje a mesma coisa. Porém, Judas afirma que esses falsos cristãos são homens ímpios que distorcem a graça de Deus, transformando-a em libertinagem, afirmando que não havia problema em viver segundo a carne, de maneira depravada, e ainda assim adorar a Deus. Mas, na verdade, estes homens, através dessa postura, estavam negando o próprio Deus, negando o soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos. Vamos aqui, ó. Falei que vamos ler todo. Lemos até o 4, né? Vamos ler o 5 também. Depois eu quero me ater um pouquinho no 8 e 9. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor, olha lá, eu quero lembrar vocês que o Senhor libertou um povo do Egito. Libertou ou não? Olha que Judas fala, mas posteriormente destruiu-os que não creram. O mesmo povo que foi liberto do Egito foi destruído porque não creu em Jesus. Não creu em Deus. Ele libertou e depois eles não creram e foram destruídos. Isso traz o que para mim? Vou falar de mim, tá, amado? Traz um alerta. Eu criei. Agora a palavra diz assim, você precisa continuar crendo. Você precisa continuar batalhando pela fé. Isso é, defendendo aquilo que você um dia creu. Defendendo aquilo que Deus falou com você e você aceitou a Cristo. Você não pode ser levado por fábula. Verso 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e a cidade em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Irmãos,
Isso aqui, hoje, dentro do que há algo tudo liberado, é até perigoso, né, bicho? Mas a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, eles se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. O que são relações sexuais antinaturais? Qual é o natural que Deus fez? Qual é o natural? O natural criou Deus homem e mulher. Os dois se tornam uma só carne. Agora saiu disto. Homem com homem, antinatural. Mulher com mulher, antinatural. A Bíblia está dizendo que Sodoma e Gomorra serve de exemplo. Da mesma forma que Deus os destruiu, Deus destruirá esses que assim procedem. Eu não sei qual é a tua condição, você que está assistindo hoje, ou não sei quando, mas eu quero dizer para você, eu estou lendo agora Judas, verso 7, Novo Testamento. Eu não acredito, eu não creio nisso. É uma opção. O crer está aqui, ó. Eu opto em crer. Eu creio nessa verdade. Fugiu do natural. Esse relacionamento que eu estou tendo é natural? Marido e mulher? Ou é marido e a outra? Ou a esposa e o outro? Qual é o natural? Eu não sabia que chegaria aqui nessa última epístola com uma carta Judas tão dura. Mas é isso mesmo. Em segundo lugar, Judas descreve os falsos mestres. Olha o verso 8 e 9. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor repreenda. Preste bem atenção nisto. Vamos aprender algo aqui com esse versículo? Vamos. O próprio arcanjo Miguel, o maior, porque o corpo de Moisés, o diabo queria levar o corpo dele, e o arcanjo Miguel chegou lá. O arcanjo Miguel não falou nada com o diabo. Eu sou o arcanjo Miguel, eu sou o cara. Não, ele usou o seguinte: o nome de quem? De Deus. O que eu aprendo com isto? Eu aprendo que Davi, quando estava fugindo de Saul, teve uma vez que Saul entra numa caverna para aliviar o ventre. Dá uma conhecida nossa, uma barrigada. Quando Saul entra na caverna para aliviar o ventre, ele tira o seu manto, sua túnica, e deixa de lado e vai aliviar o ventre. Nesse momento, Davi chega com seu escudeiro. E eles encontram quem? A túnica de Saul. O escudeiro de Davi falou assim: vamos matá-lo. Davi falou assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Nós não vamos fazer isso. Davi não matou Saul. Eles cortaram um pedacinho do manto e mostraram que estiveram ali, sim. Mas eles não tocaram.
O que eu aprendo aqui é que nós não podemos, de forma alguma, nos levantar contra as autoridades constituídas pelo Senhor. Nós, como membros de igreja, como servos do Senhor, nós devemos honrar os nossos líderes e não nos levantar contra nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma autoridade eclesiástica. Ah, pastor, o pastor A, o pastor B está fazendo isso. Deixa ele, deixa para lá. Vou ler aqui, vou passar para vocês. No verso 8 ele fala dos sonhadores alucinados. Não só contaminaram a carne, como também rejeita o governo. Olha, essa tradução diz assim, ó, eu estou lendo aqui na NVI, mas em outra tradução diz assim: esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades. Rejeitar o governo. Lembra da palavra de Diaconisa Rosane, quando ela leu sobre o governo de Deus? Nunca rejeite o governo. O governo de Deus. Aí, rejeita o governo, difama autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Olha, vou explicar, do verso 8 diz que os falsos mestres eram esses homens alucinados de seus próprios sonhos, os quais eles contaminavam a própria carne através da sua sexualidade depravada, os quais eram também homens rebeldes, os quais não se sujeitavam às autoridades superiores constituídas por Deus. Queridos, misericórdia, Jesus. Esses homens. A partir do 17, em terceiro lugar, temos a defesa de Judas contra os falsos mestres. Diz assim o verso 17 até o 23. Diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas. Acompanha comigo no verso 17. Pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam. O que os apóstolos diziam? Diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas aqui, ele adverte os seus leitores a lembrarem daquilo que ouviram dos apóstolos, a guardar a palavra apostólica que dizia-lhes que nos últimos tempos apareciam escarnecedores, homens que vivem segundo a sua própria vontade, na sua carne, homens que promovem divisões. Parece que é hoje, não parece, irmãos? Parece que é hoje. Cuidado com grupinho, com divisão, cuidado. Ah, pastor, abriu uma igreja ali, pastor. Abriu, irmão? Pô, que legal, abriu uma igreja. Mas que igreja é essa que abriu ali, irmão? Da onde veio essa igreja? Não, pastor, é o irmãozinho lá da outra igreja. Ele agora se intitulou pastor
E ele agora abriu uma igrejinha ali para ele. Está aqui dentro desse contexto. Chega lá, é fogo puro. Você olha, por fora é seda pura e por baixo. Da onde veio esse pastor? Olha o pastor Edir. Eu sou pastor há 26 anos. Da onde eu vim? Eu vou gravar não. Agora nós não vamos mais gravar, nós vamos fazer ao vivo. Então, quem sabe faz ao vivo, nós não sabemos. Quem pode, vou, dentro de um dia, uma aula, contar para vocês todo o meu histórico. Você que não me conhece. A minha conversão, a minha ida para o seminário, o meu chamado verdadeiro, a minha vinda para cá. Quantas igrejas você pastoreou, pastor? Uma igreja. Chegamos aqui em um determinado ministério, depois Deus nos deu, dentro desse ministério, que Deus tocou no nosso coração, que nós nos desligássemos e estivesse o nosso ministério resgatado para resgatar. E pudemos assim consagrar outros pastores que na antiga denominação nós não teríamos como. Pudemos assim consagrar esses pastores que são homens, são colunas, são homens abençoados, que têm toda a confiança do pastor Edir e o mais importante, a confiança de Deus, cara. Nós não podíamos nunca perder essa oportunidade. Então, para que eu os consagrasse, eu abri mão da minha ordenação pastoral lá atrás, na outra, para fundar esse ministério e estar como presidente desse ministério. Vou contar para vocês com detalhe uma outra hora. Então, esses homens que promoviam divisões, homens que não possuem o espírito, mas como seus leitores deveriam agir, Judas os adverte a viver edificando-se na fé, orando no espírito, protegido no amor de Deus. O único que pode nos proteger é o amor de Deus. Esperando a volta de Jesus. Você está esperando a volta de Jesus, querido? Sim ou não? Ou está vivendo uma vida, deixa a vida me levar e vai levar eu, vambora? Ou você está esperando a volta de Jesus? Pastor, eu sirvo o Senhor esperando a volta de Jesus todos os dias. Cristo pode voltar hoje, não é verdade? Agora ele pode nos chamar para a glória também hoje. É ou não? Sim ou não? Tem chamado vários. E por que não pode nos chamar? Romanos 14, verso 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos dar conta, né, amado? E aqueles que estavam em dúvida, ele fala aqui que você tem que ir lá e resgatar, tá? Para que ele mudasse de ideia, para que ele se firmasse. Então, se houver alguém em dúvida, em nome de Jesus, volte rápido. Mude a sua postura de crente. Mude a postura. Tome uma posição séria mesmo. Mudou um pouquinho aqui hoje, né? Nessa aula, né? Era sempre de frente, agora mudei um pouquinho hoje. Hoje eu estou um pouquinho de lado aqui. Mas tá legal, não tá? Em quarto lugar, temos a doxologia da carta de Judas, não? A conclusão, a qual é uma palavra de glorificação que vinha ao fim das cartas, e aqui diz respeito à glorificação do Deus Pai
do seu Filho Jesus Cristo. Verso 24. Vamos ler, voltar um pouquinho antes de ler o verso 24? Nós ainda temos um tempinho? Temos. Olha só. Vamos ler o 20. Diante. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Amém? Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Você terá uma vida eterna. Olha que está falando para nós continuarmos firmes até que o Senhor nos leve para a vida eterna. Você não vai morrer. Você vai ter uma vida eterna com Cristo. Ah, pastor, não vou morrer não? Não, não é esse corpo aqui não. Você não tem assim, é um corpo com o espírito. Eu sou um corpo vivo e tenho um espírito. Não, você, um corpo com alma, não. Você é alma vivente no corpo. Você é alma vivente no corpo. Corpo esse que fica doente. Eu agora mesmo estou passando ainda um problema gastro. Mas eu creio em nome de Jesus que esse problema vai embora. Então, eu fui criado alma vivente. E aí, para eu estar nesse mundo, eu precisava de um corpo. Aí tem esse corpo, que está ficando velho. Já está com 65 anos. E hoje, dia 30 de julho, de 2024. Eu não sei quando que você vai estar assistindo essa live. Se for daqui a 6 anos, eu já estarei com 71. Então, esse corpo, ele vai envelhecendo até chegar a 100 anos, 105, aí tá bom. Porque eu estou declarando isso. O senhor quer ir para o céu, pastor? Eu quero. Mas não estou com muita pressa, não. Tá? Tá com pressa, pastor? Não, não estou não. Não estou com pressa, não. Eu posso ficar aqui mais 40 anos. Estou com 65 até 105. Lúcido. Pregando a palavra, falando de Deus. Estudando a minha mente, sempre em movimento. Pode parar, mano. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Esse aí. O verso 20 que nós estávamos lendo, 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Olha só. A outros salvem, arrebatando do fogo, e outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Compaixão. Eu quero ficar aqui com mais tempo, não sei. Deus quer, Deus que sabe. Eu falo assim, mas Deus sabe do meu coração. Estou como Paulo, viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Então, Deus que sabe. Mas eu quero estar dentro desse aqui, ó, do verso 22. Eu quero ter compaixão daqueles que duvidam. Se você duvidar, eu quero ter compaixão de você e salvar, arrebatando esses do fogo, e o outro mostrando misericórdia, com temor. Verso 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação
imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, único Deus, nosso Salvador, mediante quem? Jesus Cristo, a um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Não há outro, querido. Você pode gostar de quem quer que seja, mas só o único que pode te levar a Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, ante todas as eras, e agora e por todos os séculos. Antes de todas as eras, ele já era, antes da eternidade passada. Uma hora nós vamos também estudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a eternidade passada. É mesmo, pastor? É, a eternidade passada. A eternidade passada é a eternidade antes de existir qualquer coisa. Antes do nada. Nós vamos uma hora falar um pouquinho sobre isso. Puxa vida, é verdade? Sim. Tem a eternidade futura e a eternidade passada. É muito, muito importante, interessante isto. Quando você vai, porque a palavra fala sobre a eternidade passada. Antes de existir, eu sou. Eu já estava lá. Lá na eternidade passada, eu já era Deus. Eu já era Senhor. O pastor Jesus não tem 2000 anos que ele nasceu? Não, tem 2000 anos que ele se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória, a graça dele. Mas Jesus, ele é da eternidade passada. Muito antes do haja. Haja. Ele já existia. Pastor, Deus não está no céu? Quando eu era criança, eu aprendi que lá assim, eles botavam, tinha um céu bonito, aí um velhinho, Deus está no céu. Se ele estiver no céu, ele está sendo limitado por alguma coisa. Não, todas as coisas estão dentro dele. É nosso Deus, cara. Você consegue, com a tua mente, raciocinar assim, pensar dessa forma? Todas as coisas estão nele. Tudo foi criado por ele. Tudo para ele. São todas as coisas. Então, pastor, isso quer dizer que eu fui criado por ele e para ele? Sim. Você é de Jesus, você é de Deus, você foi criado nele, por ele, para ele. Então quando nós fazemos algo que fere a santidade dele, ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. Então nós precisamos ter cuidado, ter uma vida íntegra na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vou dar uma estudada para eu ver se há como eu dar um pequeno resumo de Apocalipse, tá? Se houver esta possibilidade, eu darei aqui antes ainda do dia 13. Darei o resumo de Apocalipse e a gente fecha de Gênesis Apocalipse, né? Toda a Bíblia aqui, o resumo de toda a Bíblia, a gente fecha. Eu vou dar uma estudada essa semana para eu ver se é como a gente dá esse resumo de Apocalipse e depois lá na nossa, junto com os outros pastores, nós vamos nos aprofundar mais. Aí você vai fazer pergunta e tal. Vai ser muito legal, né? Até terça-feira que vem. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia, por esta noite. Obrigado pela tua graça, teu amor, teu carinho. Obrigado, Senhor. Obrigado
pelo ensino da tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Que um dia tu usaste Judas para deixar essa carta para mim, para nós. Nós te damos graça, em nome de Jesus. Aleluia. Você está vendo aqui a camisa do resgatado? Ainda, isso aqui é só uma amostra, nós estamos vendo questão de tecido, essas coisas. E mais à frente, daqui a pouco teremos a nossa camisa resgatada. Toda a família resgatada, toda família resgatada terá uma camisa dessa. Toda a família. Você. Que Deus te abençoe e te dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Até, quem sabe, terça-feira que vem, com o resumo de Apocalipse. Fica com Deus. Tenha uma noite na graça e na paz do Senhor. Está encerrada a nossa aula hoje, em nome de Jesus.